Hoje, no nosso podcast, eu tenho grande prazer em receber ele, professor em artes, formação em teatro, neuropsicopedagogo e também em arte terapia. Filho de Antônio e Luísa, irmão de Paulo e Janaína. Tenho grande prazer em receber Lindo Oliveira. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Olá, lindo, muito obrigado. Quero agradecer por você ter vindo. Sei que sua vida é muito corrida, não é? Perante as suas áreas que você atua. É muito corrido, mas você deixou um tempinho para vir aqui. Eu quero deixar assim nosso agradecimento por você ter vindo, e eu sei que a gente vai aprender muito com você hoje. Eu que agradeço, e não como recusar um convite de minha amiga Débora. Não pode, né? Não posso recusar, né? Débora é uma amiga, uma irmã. Ai, que né? bom. Então, né? Chamou, tem que vir, né? Chamou, tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Lindo, vamos falar um pouquinho sobre as áreas que você atua. Porque, amigo, tu gosta de estudar, hein? Tu estuda. Conta pra gente um pouquinho. Gosto, olha, eu vou falar pra você, viu? Eu tive quando eu dou palestra em vários lugares, eu falo da minha trajetória, né? O começo foi bem difícil, mas depois, quando eu deslanchei em estudar mesmo, né? Aprender, aí foi um atrás do outro, né? Que eu gosto de estudar, gosto de dentro daquilo que eu me propus a fazer, né? E a minha primeira área, eu falo que começou acho desde a infância, porque eu fui uma criança das artes, né? Gostava de... eu já montava... Eu tinha uns bonequinhos, umas coisas, então eu já montava cinema, montava programa de TV, montava teatro com os bonecos, né? Eu nunca ia imaginar que depois eu ia me formar nessa área. Então, a minha primeira área de atuação foi artes, né? Na verdade, eu comecei fazendo letras, português. Eu fiz 1 ano e meio de letras, mas depois eu falei, não é isso, não é. Né? Gostei e tal, mas aí depois eu fui para artes e me formei em artes. Essa é a minha primeira graduação em artes. Depois, a minha segunda graduação foi teatro. Nossa. Né? Teatro, que eu comecei a fazer teatro, gostava também. Isso tudo influência da infância, né? Que eu gostava de brincar com os meus bonecos, com as minhas... tudo transformava, né? Uma xícara eu transformava num personagem, né? Então, isso já ajudou, né? Na escolha da minha profissão. E, então, essas 2 graduações, artes e teatro. E aí eu fui para as especializações, né? A minha primeira especialização foi em neuropsicopedagogia, né? Porque eu já dava aula, eu comecei a dar aula... Na verdade, eu comecei a dar aula de música. Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira com você, né? Não vou revelar a nossa idade, não vou revelar, né? Mas, pessoal, olha, sabe que a Débora, né? Gente, a sua família, né? Sua irmã, Raquel, eu comecei com vocês, né? Na música, né? Cantar. Né? Raquel foi minha primeira professora, né? E eu ainda depois fui dar aula lá na escola da Raquel, depois fui dar aula lá na sua escola. Olha que coisa, né? Que lindo, né? Trajetória. Né? Então, assim, olha só, comecei assim, na verdade, essa carreira de cantar, né, na música com você, né? Com você, com a sua irmã. E eu lembro de uma vez que vocês tinham uma escola, né? E aí tinha umas escadas pra subir assim, eu lembro, nunca me esqueci, né? Tem coisas que a gente não esquece, né? E aí eu sentei lá, conversei, falei, nossa, que mulher empoderada, né? Não tinha esse nome na época, né? Mas não tinha, que né? mulheres, né? E a gente me sentia ali estimulado, eu vou fazer aula, né? Com elas, e eu comecei ali minha carreira, né? Com vocês. Então eu comecei a dar aula de música, de musicalização, numa escola de educação infantil, e ali começou a minha carreira com criança, né? Trabalhando com criança na área da educação, e eu fui
dessa escola de educação infantil, eu fui trabalhar, eu já comecei também a dar aula de artes numa escola, aqui na Zona Norte. E depois, a Débora é tão bênção pra gente, porque eu fui pra rede pública por sua causa também. Porque você ligou pra mim, lindo, olha, tem uma vaga, era numa ONG, Isso. né? E você também também você fala de mim, mas você tem, né, milhões de coisas, né? A escola, tudo, o estúdio. Olha, eu não vou dar conta, tal, dá pra você. E eu comecei a dar aula, fiquei 8 anos na rede pública, Prefeitura de São Paulo, trabalhando na ONG, que foi uma indicação sua. Olha só, que mulher. Gente, tem que ficar perto dela, né? Porque ela vai abençoando a vida da gente, né? E aí eu fui. Porque a minha experiência, né, com a galera geral, assim, foi na escola pública, né? Que era muitos alunos na sala, era um projeto bem inovador, que a gente trabalhava dentro da grade de aula, com musicalização. Então eu comecei a trabalhar com crianças desde do berçário até o ensino médio, né? Até hoje. E aí eu comecei a ver muitas dificuldades nas crianças, né? Muitas crianças com problemas de dificuldades, com TDAH, com autismo, que hoje, né, eu dou aula há mais de 20 anos, né? Nossa. Mas naquela época eu não falava muito em TDAH, não falava muito em autismo, não falava muito, né, nessas dificuldades transtornos. E aí eu fui fazer minha primeira especialização, que foi em neuropsicopedagogia, porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu estava pirando na sala de aula. Eu fiquei até doente, fiquei com síndrome do pânico, com estresse, por causa daquela coisa maluca e tal, e eu falei, peraí, eu preciso me cuidar, fui fazer terapia e tal. E depois eu fui estudar, porque eu falei, eu preciso entender, né? Eu preciso saber lidar com essas crianças, né? Preciso saber lidar, né? E fui fazer essa especialização em neuropsicopedagogia. Depois eu terminei essa especialização, fui fazer a especialização em arte-terapia. Arte-terapia. Né? Porque já estava bem... ela não é muito conhecida, você pode... Escorrer um pouquinho sobre... A arte-terapia, ela usa o campo das artes, né? Eu falo que é para trazer mais uma consciência, né? De centralidade das pessoas que estão passando por diversos tipos de problema. Então, por exemplo, se ela gosta de atuar, então a gente vai trabalhar a atuação. Se ela gosta de cantar, então nós vamos trabalhar o canto, né? Se ela gosta de escrever... Nossa, é abrangente, né? É abrangente a arte-terapia, né? Tem gente que trabalha com argila, que trabalha com pintura, que trabalha com recorte. Tem pessoas só de recortar... Já tá calmo ali. Né? A gente fala que é uma terapia, leitura para mim é uma terapia, né? Fazer dobradura é uma terapia. E por quê? Porque você deixa todo aquele pensamento que está sobrecarregado de tantas ideias ruins, né? E você foca ali naquilo que você gosta. Então você tem aquele tempo ali... Uma pausa, né? Exatamente, uma pausa naquilo que você gosta, né? Então quando a pessoa vem na minha clínica para fazer arte-terapia, na entrevista eu pergunto, o que você gosta de fazer, né? Eu tô agora com uma das pacientes que gosta de escrever, 2. Então eu falei, então vamos escrever e isso vai virar um livro, né? Que bom. Então tem gente que gosta de cantar, então vamos cantar, né? Então a arte-terapia, ela tá dentro dessa área das artes, né? Não tem nenhum intuito de formar pessoas, tá? Mas de usar a arte para melhorar, né? Para ela... Para respirar. Exatamente, né? E a arte-terapia... Ela traz isso. Traz isso, né? Depois eu fiz uma aí eu fui estudar neurociência, né? Porque tá tudo dentro, fiz uma especialização na neurociência, porque trabalhar com a mente, né? Trabalhar com o cérebro, né? Usar tudo isso daqui que a gente tem e às vezes as pessoas não usam corretamente. Daí tem um monte de coisinha lá que dá para usar. Sim. Né? E muitas vezes não conhece o potencial que tem. Exatamente. Quando você começa a mexer ali, aí você começa a ver que... A conhecer. Exatamente, né? Aí fiz psicanálise, que aí foi uma descoberta, né, de Freud, né, dos pensamentos desse cara maravilhoso. Fiz psicanálise e
depois eu fiz 2 cursos pelo um instituto maravilhoso, que é o terapeuta especialista em crianças e adolescentes e o terapeuta especialista nas emoções, né? E estou terminando neuropsicanálise. Então, Nossa, só tem um legal. monte de... Bastante, né, amigo? Bastante. Né, amigo? Então, eu fui Mas escrever, é bom, né? eu pra fui escrever o ajudar as currículo e falei, pessoas. meu Deus, é tudo isso mesmo, Tudo né? isso, eu passei por tudo isso. É. Já que estamos falando dessa parte de ensino, de aprendizado, e você falou também sobre a escola. Tem uma clínica, você falou, né? Me diz pra mim, a clínica, o nome dela. Qual é o nome dela? Shibuki. Shibuki. Shibuki Shibuki. é um sobrenome, não é verdade? É um sobrenome É, que permeia por aí. Quando eu fui pesquisar, né, É. porque eu falei, eu vou abrir um espaço de aprendizado, né, de aprendizagem, vou abrir a clínica e tal. E eu gosto muito da cultura judaica, né? Então eu sempre vou para lá, né? E procuro ali no Google, e procuro ali e tal. E aí, vixe, porque eu queria uma coisa meio infantil, sabe? Sim. Tipo, tem o Ratimbum. Shibuki lembra pra mim a Ratimbum, circo. Shibuki. É. Bum, bum, né? Então eu fui. Aí eu fiquei pesquisando vários nomes, né? É pique, é hora, Shibum, né? Então eu falei, alguma coisa assim que é, né? Shibuki. O que é Shibuki? E aí eu fiquei abraço, né? Quando eu vi ali o significado, eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Que legal. Né? Porque Eu pesquisei também. eu falei, tem tudo a ver, né? O Shibuki com um abraço, né? Então, quando chega as pessoas, né? Ou quando a gente dá alguma palestra, a gente está abraçando aquelas pessoas, né? Tá abraçando aquela criança, tá abraçando aquele adolescente, aquele adulto, né? Então eu falei, não, ficou Shibuki. Eu falei, coloca Instituto Lindo Oliveira. Eu falei, não, muito pretensão, né? Vamos colocar. Mas o nome é muito fácil de guardar, porque existe uma melodia nele. Exatamente. É muito mais fácil, né? De você... E é muito lúdico, né? Como eu gosto dessa coisa lúdica da brincadeira. Porque lembra um circo. Não é? Lembra um circo, né? Shibuki. E eu sou um grande palhaço, né? Eu sou um grande palhaço desse circo. Quem me conhece, quem sabe, né? Do que eu faço. Qualquer dia, né? sabe o que? A gente vai entrevistar a nossa... A dona Emelinda, não faça isso. Ela tá viajando, tá fora. Viajando, tá fora. Mas disse que ela vai voltar pro Brasil. Ela tava fora, ficou chateada com algumas coisas, né? Mas disse que ela vai voltar e vai botar pra quebrar, né? Então, Nossa, eu tô louca pra ver. Ela vai voltar. Você tem contato com ela? Eu liguei pra ela esses dias, ela não quis me atender, que ela não quis. Não quis. Tava chateada. Tá, aí eu falei, não, minha tia, gente, dona Ermelinda. Às vezes quem entrar nas minhas redes sociais tem algumas coisas dela lá, né? Ela disse que vai voltar, vamos ver, né? Que bom. Tenta uma entrevista dela aqui no podcast. Vou Fala tentar, que é a tia Débora. Ela falou que vai voltar. Tá. Entendeu? Mas ela assim, voltar mesmo, ela volta ano que vem. Esse ano acho que ela vem passar o Natal. Entendeu? Entendi. Ela vem só Dia pro das crianças. mesmo. Dia das crianças, acho que ela vem pra fazer alguma ação social, né? Que ela gosta. Mas eu vou te avisar, viu? Quando ela voltar, né? Voltando pra nossa clínica, me diz, meu querido, quando que você teve essa luz, essa ideia em fazer a clínica voltada para ajudar tanto as crianças quanto os adolescentes no reforçador da escolar? É um reforço escolar, não é? Ô Débora, quando eu entrei para fazer a minha faculdade de artes, eu tinha um sonho de, quando eu me formasse, de abrir uma escola de artes. Mas isso não aconteceu, porque tal. Mas eu sempre tive no meu coração de abrir um espaço, né? Mas eu pensava muito na parte da arte, né? Então, antes da pandemia, eu já comecei a preparar, já tinha preparado as salas e tal. Aí veio a pandemia, ficou fechado. Sim. E depois, a pandemia teve aquele tempo de retorno, tudo, né? De vamos retornar. E aí ficou um pouco parado. E também porque muito trabalho, né? Porque eu trabalho em 3 escolas, mais a ONG que eu trabalhava e tal. Então, e aí eu acabei resolvendo
falei, não, preciso abrir o espaço, né? Porque já tem muitas pessoas procurando. Eu já estava atendendo, né? Na parte terapêutica. E aí resolvi abrir, né? Abrimos agora em agosto, né? Então tá muito recente, Tá né? bem Nossa escola. recente. Mas o diferencial, Débora, porque assim, nós não somos uma escola de apoio e de reforço como outras, né, que nós temos por aí que são muito boas. Mas a proposta do nosso trabalho é trabalhar com o reforço e o apoio com base na neurociência. Então, quando a criança vem, a gente vê todas as queixas do pai e da criança, né? Dos pais, né? Então, olha, eu tenho essa dificuldade na escola, não consegue ler, tem um monte de dificuldade. Então, nós trabalhamos dentro daquelas dificuldades, mas trabalhando tudo com base na neurociência. O que é isso? Nós trabalhamos de que forma? Ativando memória, foco, concentração. Sim. Então, paralelo às atividades escolares que a criança vem para sanar suas dificuldades, nós trabalhamos com atividades, com jogos e com uma série de intervenções onde ela vai trabalhar a mente. Eu falo que é uma ginástica cerebral. É, uma né? ginástica. Por quê? Né? Por que isso? Porque o reforço vai ajudar ela ali naquele, por exemplo, tem problema de matemática na adição e subtração. No reforço, tá ali no reforço, aprendeu tal, tchau. Mas porque ele volta porque tá com problema na divisão e na multiplicação. Daqui a pouco ele volta porque... Então, vai sanando, né? Mas qual que é o objetivo, né, da nossa escola de reforço? É que a criança consiga andar sozinha. Isso é maravilhoso. Independência. Exatamente. Ela vai conseguir porque ela vai ter concentração. Ela vai ter foco, ela vai ter atenção, ela vai trabalhar a memória. É uma criança que não senta Raciocínio para lógico. aprender, né? Exatamente. Né? Ela não vai levantar para ensinar. Agora, quando chega com TDAH, por exemplo, Sim. né, que tem dificuldade, aí nós trabalhamos em cima daquilo que é a maior dificuldade, que é o TDAH, que hoje nós temos muito. O autismo também, né? Aumentou. Então nós trabalhamos também dentro, né, desses transtornos e dessas dificuldades, né, de cada criança, de cada jovem. Né? Mas se a gente começa a trabalhar, fazendo com que a criança começa a pensar, começa a ter raciocínio lógico, Sim. trabalhar a memória, né? Ela vai conseguir, na hora que a professora está ali explicando, ela vai conseguir entender, ela vai conseguir raciocinar, ela vai conseguir focar, ela vai ter atenção e ela vai conseguir aprender. Sim. Esse é um presente, né? Quando uma criança sai com todo esse cognitivo formado. E quando ela vem, ela gosta de ficar. Nós estamos com algumas crianças lá e elas gostam. Teve uma mãe que na nossa, acho que terceira ou quarta aula, a mãe mandou uma mensagem pra gente, muito emocionada, dizendo que ela já tinha escrevendo as palavras, por isso que ela não tinha dificuldade. É lindo né? demais, 3, 4 né? aulas, né? Então, assim, também não é, Débora, só a questão, mas a questão do afeto, do amor. Isso. Lá é o Shibuki, a gente aplica o Shibuki, a gente abraça a criança, né? a gente abraça o adolescente, a gente abraça o adulto, porque é necessário, né? Ter esse algo mais próximo, né? Porque no mundo onde as pessoas não olham mais para a outra, não se importam mais, né? Não se importam mais com a outra. Esse lugar é um lugar onde ele vai aprender, mas que tem alguém que se importa, né? Então, a escola tem esse objetivo, né? Aí dentro da escola, aí nós vamos, que nem agora nós temos também terapia com as crianças e adolescentes, porque às vezes a criança vem lá, o problema dela de dificuldade é emocional. É emocional. Então, eu vou sugestionar para a mãe. Pelo que nós sentimos, pela uma anamnese que a gente faz, de entrevista, né, de conhecer a criança, e a gente acaba pegando, né, o que está acontecendo. Olha, ali na área emocional, vamos trabalhar isso, mais na área Muito emocional. bom. Tem criança que desbloqueia.
Tem coisas, né? Então assim, chegaria, a gente faz uma anamnese e vê qual é a situação. Uma anamnese bem feita. Exatamente, Você consegue detectar. Né? Que o povo tem que falar a verdade, né? Não pode, né? Porque eu falo assim, às vezes a mãe passou tanto estresse, né? Na gravidez. Sim. E as pessoas acham que não passa para a criança. Reflete. E aí depois a gente tem que ir lá para a clínica para poder dar jeito. Vamos poder dar jeito. Então, Lindo, falando sobre escola, sobre também a sua vivência com essa parte com as crianças em sala de aula também, passamos por uma pandemia arrasadora, não é verdade? Que acabou ainda, estamos sofrendo todos os efeitos dessa pandemia. E o Brasil ele já tem uma defasagem na parte escolar, de ensino, né? E depois que passamos pela pandemia, eu creio que isso veio mais para frente, né? Meio que tirou algumas máscaras, veio bem para frente, a nível de ter que ter reforços para as crianças. Tem muita criança já com idade dos seus 14, 15 e não sabe ler. Tem crianças com muita dificuldade. Falando sobre a parte dentro de sala de aula, aqui você atribui, eu sei que tudo é um conjunto, mas aqui você atribui a questão dessa defasagem, não só porque passou por pandemia, porque muito antes o Brasil já estava no ranking, certo? Então a gente meio que, não é só a pandemia, né? Porque a pandemia. Você em sala de aula, o que você vê defasagem em questão dos pais, em questão de estar junto, eu estou falando, tá? Em questão dos pais, em questão dos professores, em questão governamental. Olha, Débora, é o que você falou, é um conjunto de coisas, né? Porque assim, vamos primeiro começar a falar sobre os professores, né? Nós temos uma educação. Na nossa época, que era o caminho suave, né? Que não tinha nada de suave. Porque você não sabe, a barriga babebi bobu, se eu não lesse o babebi bobu, levava a reguada. Hoje você não pode nem dar bronca na criança. Aí era barriga, cachorro, dado. Você fez caminho suave? Não fiz. Não? Você fez? Não, gostaria de ter feito. Né? Foi, com a Branca Alves. Né? Tem muita gente que fala mal, né? Mas é o seguinte. O tradicional, né, dos anos 80, né, dos anos 70, 80, ele veio mudando, né? Então veio o socio-internacionalismo, veio vários pensadores, né, como Piaget, Vygotsky e tal. Mas o que aconteceu? Não avançou. Então, assim, não avançou. Então, ficou muito no tradicional. Sim. Né? Os professores mais antigos foram se aposentando, entrando os novos. A formação de professores ficou muito, sabe, muito complicada, a formação de professor também. A questão de sala de aula, muitos alunos de sala de aula, principalmente escola pública, né, 30, 40 alunos, e dentro desses 40 alunos, muitos alunos com transtornos, com dificuldade, o professor não dá conta, o professor fica doente. Se você fizer uma pesquisa, muitos professores pedem afastamento por problemas de saúde emocional e mental. Então, o professor está sobrecarregado. O professor ganha pouco, tem que trabalhar em 1, 2, 3 escolas. Estou falando isso porque eu já não fiz 3 turnos que não deu. Mas manhã, tarde, mas eu conheço professores que fazem manhã, tarde e noite. Então, isso já é uma somatória da questão do professor que está na frente, né? Que está na frente da sala de aula, que está ali. Existem também os problemas de transtornos de dificuldade das crianças. As crianças começaram a ficar doentes, né? Emocionalmente também. A questão também da permissividade dos pais, né? Os pais de hoje não é que nem... Porque eu apanhei muito de espada de São Jorge, né? Que foi eu falando. Mas, né? Aquela varetinha meu Deus, apanhei. Também, né? Dava trabalho. Hoje não pode mais fazer isso, né? A criança mesmo pode processar. Exatamente, não estou incitando ninguém a fazer isso. Estou falando da nossa época, né? Sim, a criança. Mas hoje a criança pode processar. Tem a música daqui, tempo bom, que não volta. Eu gostei, foi bom, porque se eu não tivesse recebido aquelas espadas lá
no lombo, eu não estaria talvez hoje aqui falando sobre esses assuntos, né? Então, assim, hoje a criança faz o que quer, né? Gente, eu já presenciei isso, criança mandando no pai, mandando na mãe, batendo na mãe ali, ó, no dia da reunião. Sem nenhuma alteração. Bate na cara. Entendeu? Então, assim, existe toda essa somatória de problemas, né? A questão do ensino, o ensino público também. Não é que a escola pública é ruim, não é. Né? O que na verdade é que existem muitas crianças em sala de aula, existem muitos problemas entre as crianças e professores, então não adianta se você construir um prédio maravilhoso, mas se você não dá uma saúde emocional boa para os professores. Sim. Né? Eu participei de um congresso de educação num hotel aqui em São Paulo, lotado auditório assim, de professores de todos os lugares de São Paulo, que era de um sistema de ensino bem famoso aqui. E aí falaram das crianças, tudo, da formação da criança, de quem tem que cuidar da criança. Aí nós vamos abrir para 2 perguntas. Aí eu já levantei a mão, eu tava no fundo saí correndo assim, imagina eu desse tamanho da coisa. Aí fui pra frente, já peguei, deram o microfone, e eu falei, olha, eu achei muito bonito o que vocês estão falando das crianças, sou professora há tantos anos, maravilhoso. Mas eu não vi ninguém falar sobre a saúde do professor. Eu não vi ninguém falar, vamos cuidar do professor. Né? Vamos cuidar. Você mesmo, você for no audiólogo, sabe? Ou gente detonada é professor, fica sem voz direto. Sim. Porque tem que falar muito alto, tem que gritar na sala porque o aluno não escuta. Então não é só a saúde emocional, mas a saúde vocal, a saúde emocional, a saúde física. Então, quem é aquele professor que está na frente da sala de aula? Quem é aquele professor que está dando aula para o seu filho? É um ser não visto, né? Exatamente, entendeu? Então, esse é um dos problemas. Então, assim, existe, como eu falei, então não adianta ter um prédio bonito, ter todo o equipamento, mas se o professor está realmente ali detonado. Se a gestão não tem uma boa gestão. Não tem. E também não tem um trabalho de intervenção exata, né, concreta, sólida, para as crianças que estão com dificuldades de aprendizagem. Então a professora chega na sala, né, eu falo que toda boa professora tem que ser psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, né, ou trabalhar também as questões especiais. Por quê? Porque ela identifica, não é que ela vai dar diagnóstico e não pode, mas ela vai identificar que ali pode ter um TDAH, isso aqui é autismo. Pode conversar com os pais. Exatamente, né? E ela pode trabalhar com atividades diferenciadas para que esse aluno aprenda. Agora, se o professor não tem essa formação, como que ele vai fazer? A criança tem TDAH, não para quieto no lugar. Sim. E aí não adianta você ficar chamando a atenção, ô Joãozinho, para quieto, não. Isso vai piorar ainda a situação. Então, por quê? Porque o professor não tem uma formação completa para o que está acontecendo no caos. Eu falo que é um caos. Não existe um preparo. Não, porque a pedagogia hoje, Débora, você fez pedagogia, você sabe disso, ela é muito teórica, né? É muito teórica. E a prática, por mais que você faça estágio, né? É complicado, porque na hora que você coloca a mão na massa, aí você vê que realmente é difícil. Então, eu acredito que todas essas dificuldades que eu falei, como você disse que é um conjunto, dá para sanar isso? Dá, mas precisa de vontade política também. Sim. Eu acho que o governo, tanto federal, estadual, municipal, precisa olhar para os professores. Porque se você tem um professor bem formado, se você tem um professor que recebe bem o seu salário, se você tem um professor que tem uma saúde mental e emocional boa, que são poucos, né? Gente, olha, eu dou graças a Deus porque assim, a minha irmã, a Helenice, você conhece, já está indo para a aposentadoria dela no estadual, ela já está aposentada e agora municipal. E a minha irmã tá bem. Não tá babando, entendeu? Tá conversando, raciocina, porque, gente, é muito difícil. É muito difícil você ter sanidade mental.
Você precisa ter muito equilíbrio, porque são muitas crianças, são muitos, e cada ser é um serzinho. Exatamente. Que você precisa olhar ali por ser único. Exatamente. Não é verdade? E é difícil o professor. Quando eu fiz estágio, o primeiro dia assim, eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu tinha que fazer estágio para poder terminar a pedagogia. E esse estágio eu falei, agora entendi porque eles colocam o estágio da pedagogia por último. Não tem mais tempo para onde você correr. Não tem. Né? Ou você termina, ou você termina. Exatamente. Porque é difícil mesmo. É preciso ter esse olhar, eu digo global, a nível de pais, para poder estar ajudando, a nível de professor, estar bem, e a nível do olhar do governo, a questão governamental, para poder ajudar em essas questões mesmo. Não é somente financeira. Não. Mas também essas questões que precisa ter um olhar de amor, um olhar de acolhimento, né? Porque, desculpa cortada, eu tenho, como assim, eu conheço muitos professores do curso para professores de todo o Brasil, e às vezes chega algumas vagas de emprego e você vê ali, né, o professor trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde ganhando R$2.000. Isso né, R$2.000, R$2.500. E olha que lugar que paga menos. Então, é um absurdo isso, né? Senhor. Um absurdo. Então, aí não tem nem como, né? Eu fui no mercado ontem, 2 sacolinhas deu R$300. Que é isso? E olha que eu não comprei nada, né? Mas você quebrou alguma coisa dentro? Você quebrou alguma coisa porque tá caro mesmo, as coisas estão... Então, assim, quer dizer, aí não tem como o professor tá Com certeza. Desse jeito, Nossa. né? Linda, aproveitando esse sorriso todo, temos aqui um quadro chamado Colher de Chá. Que é onde você vai dar a sua colher de chá. Sei que você canta maravilhosamente bem. Sei que você traz várias reflexões maravilhosas também nas suas redes sociais. Então você fique à vontade, meu querido. Tá? Meu Deus, a câmera hein? É toda colher sua. de chá. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Bom, então eu vou cantar, né? Porque, Lindo. Então canta, né? canta. Eu vou cantar porque essa foi, né? Quando eu me conheci, né? Como, né? Porque eu comecei a cantar na adolescência, né? 17 para 18 anos. Já gostava muito de música e tal. Mas como eu falei, né, comecei a estudar com vocês, que era Bela Vox na época, né? Da Raquel. Da Raquel, né? Aquela Bela Vox. Mas, eu não sei, mas antes eram vocês duas, mas eu não lembro, mas não era Bela Vox. Acho que não tinha nome. Não tinha nome, Então, eu vou cantar... Olha, eu vou cantar uma música, pessoal, que essa música eu canto, olha, muitos anos. E eu vou cantar o refrão dela porque foi uma música que eu cantei no programa do... Raul Gil? Do Gilberto Barros, na época, né, que eu ganhei o concurso lá da Mais Bela Voz do Brasil. Depois, acho que 10, 12 anos depois, eu fui pro Raul Gil, né? E essa música, ela, além de eu ter cantado no programa do Gilberto, na Bandeirantes, eu gravei no meu CD, que foi o que você participou como técnico vocal, né? E essa música, além de ser uma música interpretada por duas grandes cantoras, Whitney Houston e Mariah Carey, e a versão dela, né, do filme O Príncipe do Egito, né? Então é uma música muito significativa para mim e que fala sobre milagres, né? Que nós precisamos viver milagres todos os dias. Então vou cantar um refrãozinho a capela, né? Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Se tu quiseres crer. Se tu quiseres crer. Lindo, muito obrigado por você ter vindo, meu querido. Muito obrigado por você ter atendido, né, esse convite.
E que você possa crescer muito, que a Chibuque possa crescer muito, né? Possa abraçar muitas crianças. Que Deus abençoe sua vida, viu? E até a próxima, né? Obrigado, Depois a gente vai ter olha, mais. foi Porque você vai sim, você vai. Eu quero que você venha junto com a Ermelinda. Eu venho. Você vou vem? ligar Você vem pra acompanhando? Ela, venho. Eu vou ligar pra minha tia Tá. e quando ela estiver aqui, né? Agora acho que ela tá. Não lembro nem onde ela tá, porque ela vai Tá. para tantos lugares do mundo, Ai, que né? chique, né? Ela é muito Ela é chique. mulher chique. Ela é chique. Ela é muito chique. E aí, quando ela estiver aqui em São Paulo, eu vou te ligar e falar, ó, tá aqui em São Paulo, vou marcar uma gravação e Ai, ela que vai bom. vir, Tá com bom. certeza. E eu agradeço você, Serjão, né? Toda essa equipe aqui maravilhosa. E foi um prazer, né? Passar esse momento aqui, né? No Colher de Chá, né? Ó, foi maravilhoso. Estivemos então aqui com Lindo Oliveira e até a próxima, pessoal. Colher de chá com Débora Mello.